Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. A palavra santificação deriva do termo grego agiasmos, que significa separação para Deus, ou tornar santo. A ideia central de santificação na Bíblia é a de que Deus escolhe e separa pessoas, objetos ou lugares para serem santos, ou seja, dedicados ao seu serviço. No Antigo Testamento, a santificação era frequentemente associada ao culto e às práticas rituais, onde objetos e pessoas eram consagrados para o uso exclusivo do Senhor. No Novo Testamento, a santificação assume um sentido mais profundo, englobando não apenas a separação cerimonial, mas uma transformação interna, que é obra do Espírito Santo na vida do crente. A santificação é apresentada como um processo contínuo, que começa com a regeneração, o novo nascimento, e continua ao longo de toda a vida do crente. Este processo é uma resposta à obra redentora de Cristo, que através de seu sacrifício na cruz, possibilitou que os crentes fossem separados para Deus. A santificação, portanto, é tanto uma posição concedida pelo Senhor, quanto um chamado para uma vida de crescente conformidade à sua vontade. Em Levítico capítulo 11, versículo 44, Deus declara: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Aqui, vemos a santificação como um mandamento divino, uma exigência para o povo de Deus. A santidade de Deus é a base para a santificação do seu povo, que deve refletir seu caráter em todas as áreas da vida. Esse conceito se desenvolve ainda mais no Novo Testamento, onde o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, repete essa exortação: Sede santos, porque eu sou santo. No Novo Testamento, a santificação é claramente ligada à obra de Cristo e à operação do Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 10, está escrito: Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Esta passagem mostra que a santificação tem um aspecto passado, realizado pela oferta única de Cristo, mas também sugere um processo contínuo, como destacado em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é, portanto, uma condição necessária para ver a Deus, o que implica uma vida de pureza moral e espiritual. Além disso, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 a 7, Paulo escreve: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como gentios que não conhecem a Deus. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Aqui, Paulo relaciona a santificação com a conduta ética e moral, destacando que os crentes devem viver de maneira diferente do mundo, controlando seus corpos e mantendo-se puros. A santificação também é apresentada como uma obra do Espírito Santo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, lemos: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus escolhido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. O Espírito Santo é o agente da santificação, aquele que opera no crente para conformá-lo à imagem de Cristo. Em Romanos capítulo 8, versículo 13, Paulo escreve: Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Esta mortificação das obras da carne é parte do processo de santificação, no qual o Espírito Santo capacita o crente a vencer o pecado. Historicamente, a santificação também foi compreendida em termos de separação e consagração no contexto do culto e da adoração. No Antigo Testamento, objetos como o tabernáculo, os utensílios do templo e os sacerdotes eram santificados para o serviço divino. Esse conceito é refletido na prática cristã, onde os crentes são chamados a apresentar seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Isso implica que a santificação não é apenas um estado espiritual, mas uma dedicação completa de si mesmo ao serviço de Deus, envolvendo todos os aspectos da vida. O Novo Testamento enfatiza que a santificação é tanto uma obra divina quanto uma responsabilidade humana. Em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, Paulo escreve:
Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Isso mostra que, embora a santificação seja uma obra de Deus, os crentes são chamados a cooperar com o Espírito Santo, esforçando-se para viver de acordo com a vontade divina. No contexto histórico, o conceito de santificação tem raízes profundas na cultura judaica e nas práticas do Antigo Testamento. A separação do povo de Israel como nação santa, conforme descrito em Êxodo capítulo 19, versículo 6, onde Deus declara: "Vós me sereis reino sacerdotal e povo santo", é um reflexo da santificação nacional. Os costumes da época incluíam a observância rigorosa das leis de pureza e as práticas rituais que distinguem Israel das nações ao seu redor. No entanto, com a vinda de Cristo, a santificação transcende os ritos externos e se concentra na transformação interior, tornando-se um processo de renovação contínua que abrange todas as áreas da vida. É importante entender que a santificação também envolve a comunidade. Em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 26, Paulo compara a relação de Cristo com a igreja ao relacionamento entre marido e mulher, dizendo que Cristo amou a igreja e se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A igreja, como corpo de Cristo, é chamada a ser santa, e essa santidade é promovida através do ensino da palavra e da comunhão dos santos. A santificação também está relacionada à esperança escatológica, ou seja, à expectativa do retorno de Cristo e à plena realização do reino de Deus. Em 1 João capítulo 3, versículo 3, lemos: "E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro." A expectativa da segunda vinda de Cristo motiva os crentes a viverem de maneira santa, preparando-se para encontrar o Senhor. Na teologia cristã, a santificação é vista como parte do plano de salvação. Enquanto a justificação é o ato inicial em que Deus declara o crente justo, a santificação é o processo contínuo pelo qual o crente é feito cada vez mais semelhante a Cristo. Este processo é descrito como progressivo, onde os crentes são chamados a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, conforme mencionado em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse crescimento na graça implica um aprofundamento da santificação, onde o crente se afasta do pecado e se aproxima cada vez mais de Deus. Em resumo, a santificação é uma doutrina central da fé cristã, que envolve a separação do pecado, a consagração a Deus e a transformação contínua do crente pelo poder do Espírito Santo. Este processo abrange todos os aspectos da vida do crente, desde a conduta ética até a comunhão com Deus e com outros crentes. A santificação é tanto uma obra divina quanto uma responsabilidade humana, e é essencial para a vida cristã, pois, como afirma a Escritura, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Essa jornada de santificação, que começa no momento da conversão e continua até o fim da vida terrena, é uma expressão da graça de Deus, que chama seu povo a refletir sua santidade em um mundo marcado pelo pecado. Portanto, cada crente é chamado a se entregar totalmente a Deus, buscando a santificação com zelo e dedicação, sabendo que, ao fazê-lo, está respondendo ao chamado divino para ser santo, assim como o Senhor é santo. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.